Boa noite. Está chovendo, hein, gente? Torrencialmente no Rio de Janeiro. Você já conhece essa frase, né? Muito bom. Mas como foi divulgado, o tema desta noite o fariseu e o publicano, né? Eu botei aquela imagem lá bonitinha. Quando você se olha no espelho, você vê um fariseu ou um publicano? É interessante isso, né? Lembrando que esse praticamente é um estudo, né? E é do colega Daniel, do estilo adoração, né? E aí nós vamos usar Lucas capítulo 18, que é a parábola do fariseu e do publicano. Versículo 9 em diante. Está aí, ó. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Está vendo? Por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque é um privilégio ainda podermos abrir a tua palavra e nela meditar. Que o teu Espírito tenha liberdade de nos abençoar esta noite, em nome de Jesus. Amém. É interessante que esta parábola, ela foi contada por Jesus, né? Para algumas pessoas que confiavam em si mesmas, né, por se considerarem justas, desprezavam os outros. Olha que coisa interessante. Será que isso existe ainda? Né? Será que existe? É só impressão. Então, apesar de ser um grupo indefinido, é muito provável que sua maioria era constituída por fariseus, apesar de muitos deles demonstrarem o comportamento descrito por Jesus nessa parábola. É verdade que havia algumas exceções, né? A gente, se acompanhar o capítulo, a gente vai ver, né, qual era a intenção de Jesus. E naquela época tinha as exceções, como hoje também. Eu trabalhei com uma senhora
né, católica, apostólica, romana, roxa. Viu? Aquela era católica mesmo, né? E eu lembro que, já contei isso aqui, né? E nós, na nossa função, né, nós preparávamos o processo de compra e enviávamos, né, para esse setor, que era do lado. E esse setor, naquela época, era composto de 10, 15 mulheres, tudo datilógrafa. Então você pode imaginar uma sala, né, que eles chamavam de um pool de datilógrafas, e todas ali, o dia todo, tinha até cama para descansar. Descansavam, elas tinham o direito de descansar, né, porque era muito cansaço, aquela posição sentada, datilografando, então, descansava lá 15 minutos, bacana, bem organizado, né? A empresa bem organizada. E eu lembro que essa senhora, né, não vou nem falar o nome, vai que ela está ouvindo, né? Essa senhora, eu lembro que ela tinha algo que diferenciava das outras. Por exemplo, aquele bate-papo, fala de um, fala do outro, fala do comprador, fala não sei de quem, né? Aquela história toda, né? E sempre que chegava ela falava assim, olha só, me desculpe, mas eu estou fora, não quero falar de ninguém e não quero ouvir também. Então, estou fora. Levantava, saía dali. Esse era o comportamento dela. Eu acho que é bacana. Porque quando você empresta o ouvido, é pior do que o fofoqueiro. Então, deve evitar emprestar. Porque quando empresta, conta, né? Não vejo a hora de chegar lá e contar para todo mundo. Aquela história toda que a gente conhece, né? Então, ela tinha isso, eu achava bacana, admirava muito isso, né? E eu não era nem, na época, não era cristão. Eu já observava isso. E me converti, continuei lá e via esse comportamento desta senhora, né? Então, como diz aqui, havia algumas exceções. A parábola do fariseu e publicano, ela sucede imediatamente na narrativa bíblica da parábola do juiz iníquo. Então você vê que anteriormente a essa parábola, Jesus estava contando a parábola desse, né, juiz iníquo, que também foi registrada no mesmo capítulo. Então, nós não sabemos se de fato Jesus contou uma parábola imediatamente após a outra, ou se foram contadas em ocasiões diferentes. Mas, seja como for, ambas as parábolas estão relacionadas e se completam, né? Então, a sequência é essa, você depois pode ler a parábola em casa do juiz iníquo e vai continuar com essa daqui. Então, essa parábola anterior, que é do juiz, enfatiza a importância da perseverança na oração. A gente conhece essa parábola, né? Aquela viúva que tinha uma causa, né? Lá no... Né? Hoje se fala tanto em juiz, né? Então deixa quieto, né? Então, ela ia lá, insistia, aquela coisa toda. Ele se cansou daquela viúva e acabou liberando lá o seu processo. Então, a parábola ensina sobre perseverança na oração. Ela destaca a motivação e o comportamento correto ao orar. Ok. Essa do publicano, ela é constituída de duas orações feitas por dois homens com dois resultados diferentes. Então, nós observamos isso, né? Que
os personagens dessa parábola são o fariseu e o publicano. Mas o que é fariseu? Você já não escutou isso? Pessoal na rua, aquele, né? Ou no botequim, ou no papo, na rodinha, ô fariseu! Até hoje pegou isso, né? Tem esse tratamento, né? E aí, então, os fariseus, dentro desse contexto aqui, consistiam em um partido religioso dos judeus, que era radicalmente conservador. Gente, toda pessoa que é muito radical é complicado. A gente não pode ser radical nas coisas, porque a gente acaba sendo surpreendido por nós mesmos, né? E eles eram radicais, né? Seus integrantes se orgulhavam, olha só, por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu representantes desse grupo pela religiosidade hipócrita. Preste atenção nisso. Religiosidade hipócrita. Ou seja, né, estavam vestidos de religiosos, dentro de uma religião. E aí? Mas Jesus conseguia ver a hipocrisia deles, né? Então não é só aqui não, em outras parábolas, né, em outras passagens, nós vemos a repreensão de Jesus quanto a esse grupo. E é esse o cuidado que nós devemos tomar. Era comum que eles fossem ao templo para orar, como foi dito aqui, pela fama, presta atenção, de piedosos que ostentavam. Eles gostavam de exibir sua condição de religiosos. Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Fazendo orações em lugares públicos. Isso está registrado lá em Lucas, no capítulo 20. Nós não vamos precisar ler, né? Mas está lá no versículo 47 de Lucas, no capítulo 20. Agora, o publicano. Os publicanos, eles formavam um grupo profissional da época de Jesus, que eram empregados dos romanos. Você pode imaginar? Eles eram da Receita Federal, do Ministério da Fazenda. Justo. Aí nós vemos então que eles exerciam a função de cobrar impostos e taxas alfandegárias. Então, lamentavelmente, não eram bem vistos, né? E de fato não são, até hoje, né? A gente, quando recebe algum fiscal de alguma coisa, Deus me livre, né? Então, carrega essa coisa, né? E aí, então, eles eram considerados como traidores, corruptos, né? Então, eles eram desprezados pelos judeus, pelos demais judeus. Veja bem, eles eram judeus também. Só que eram discriminados por causa da função que exerciam. Vai fazer o quê? Os outros eram religiosos. Havia uma diferença. Mas nós vemos aqui no comportamento, diferente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas. Olha que coisa. Quando eles desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo, a qual tinham acesso por serem judeus, né?
foi exatamente isso que fez o publicano da parábola. Ou seja, a oração do fariseu, né? Ele procurou um lugar lá fora do templo para orar. O fariseu procurou lá dentro, e diz a palavra de Deus que o fariseu, publicano lá fora, né? O fariseu lá dentro, com certeza no lugar de destaque, né? Lugar que ele pudesse aparecer. Gente, como eu já vi isso. Como eu já vi isso. Meu Deus do céu. Jesus, até bebi uma água. É verdade, né? Então nós vemos que a coisa funcionava assim, né? Então, provavelmente o fariseu, ele procurou um lugar de destaque, talvez o mais próximo possível, né, do santuário real, do templo. No templo o fariseu orou em pé, olhando para o céu, viu? Aparentemente ele orava a Deus. Aparentemente ele orava a Deus. Bacana. Mas Jesus, é claro, ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Lucas 18:11, né? Nós vemos então, em outras palavras, o fariseu estava falando de si consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Eu não sei se a gente conhece gente assim, né? Em sua oração, em momento algum ele confessa seus pecados e mostra arrependimento. Ao contrário, ele parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Meu Deus do céu. O fariseu focava em se comparar com as outras pessoas, não no sentido positivo, como por exemplo, né, se comparando a homens íntegros, como Jó, como Elias, como Jeremias, Daniel e tantos outros. Ao contrário, ele se comparava no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, um injusto e um adúltero. Quando viu o publicano orando, também o incluiu em sua lista de desprezados. Sua autoglorificação era à custa da miséria alheia. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Eu sempre que leio uma coisa assim, eu lembro, né? Quantos crentes eu já encontrei batendo no peito, falando, não, porque eu subo ao monte uma vez por semana, porque eu acordo nas madrugadas, porque eu. Gente, assim era o comportamento desse homem. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Olha só, ainda fazia mais do que a lei mandava. Ele dizia
jejuar 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas 1 dia de jejum por ano. Será que ele jejuava mesmo 2 vezes por semana? Às vezes nem 1 vez por ano, né? Você pode entender isso? Você acha que a gente precisa disso? Porém, permitiu o jejum voluntário em qualquer ocasião. Isso está lá em Levítico, no capítulo 16. Os fariseus, por sua vez, instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como dias de jejum. Viu que bacana? Muito provavelmente era disso que ele estava falando. Ele também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo o que possuía. Olha, que orgulho, hein? Caramba! Pagava o dízimo de tudo que possuía. Tem uns que falam, não, eu dou o dízimo em dobro. Essa é a situação que nós estamos vendo na parábola que Jesus conta para nós esta noite, né? Então, muito provavelmente, esse homem não tinha uma vida diante de Deus. Por que se orgulhar daquilo que se faz, se nós somos servos? Amém? Nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. Essa é a grande realidade, né? Então, a forma com que a frase está construída, lá no grego, indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido. Oh, que bacana, né? Como, por exemplo, o autor, ele cita aqui, ó, dos produtos que ele comprava de um produtor, o qual já havia sido pago o dízimo pelo próprio produtor. Vê se dá para entender. O produtor era dizimista. Ele produziu. Aí ele comprou o produto do produtor e dava o dízimo desse produto, quando a lei não obrigava, porque o produtor já tinha dizimado. A gente tem que atentar para isso. A lei do dízimo é interessante, né? Para a gente entender o que é dízimo, afinal de contas. Um exemplo, né? Você compra uma casa, comprou uma casa lá. Você pagou pela casa, mas você é dizimista. Então, o valor daquela casa que você deu já está com o seu dízimo, amém? Né? Aí depois você vai, 1 mês depois, você vende a casa. Você vai ter que dar o dízimo do dinheiro que você recebeu? Eu sempre entendi assim, gente. Pessoas às vezes chegaram para mim e com uma situação assim ou parecida. E eu falava assim, não, você não tem que dar o dízimo. É igual a pessoa, ela compra algo para vender. Ela vende um produto. Ela comprou, ela já é dizimista, aquilo ali, o dízimo já está embutido. Aí ela vende aquele produto a X. Ela pode dar o dízimo apenas do lucro, não do produto. Então eu sempre pensei assim, né? E Deus sempre me abençoou assim. Eu nunca enganei, nunca procurei, não, de jeito nenhum. Eu tenho que ser autêntico, né? É entendido assim. Então, você vê aqui que o cidadão, ele queria fazer isso, mas para Deus não tinha valor. Por quê? Até porque ele jogou isso ao ar, né? Ao vento. A gente não tem que, eu
dou uma esmola e digo para todo mundo, perdeu o valor para Deus, gente. Não adianta, né? A gente tem que dar, tem que ajudar alguém, mas deixa quieto. Por que tem que divulgar? Por que tem que falar aqui que eu dou até o dízimo de tudo que possuía? Não tinha necessidade. Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Então você observa que ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Pelos outros. Olha só, os dois se dirigiram ao templo para quê? Para orar. Olha a oração dele. Aí você vai então ver a oração do publicano. A oração do publicano foi muito diferente. Ele se postou à distância, ao contrário do fariseu. Ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. Amém? É o que nós desejamos. Se Deus nos perdoar, amém. Puxa vida, que felicidade, que alegria. Ele apenas queria o perdão de Deus. O peso e a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. Olha a diferença, né? O outro olhou para o céu, impostou a voz. Esse daqui nem para o céu ele conseguia olhar. Por quê? Não se achava digno. É a nossa condição. Nós somos indignos. Você lembra de Moisés? Quando Moisés foi chamado à presença de Deus, ele se achou indigno. Não adianta. Essa é a condição do pecador. A palavra de Deus havia esmiuçado o seu ego e o convencido de seus pecados. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontra e bateu contra o peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. E ele ora: ó Deus, sê misericordioso para comigo, o pecador. As palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi, lá no Salmo 51, quando ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha que condição, gente. Esse é o publicano. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus não fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para a casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava, ou seja, a paz repousou sobre ele, sem nenhum holofote. E a gente precisa ter cuidado com isso.
muito holofote. Nós não precisamos disso. Importa que tu cresça. E eu? Você também. Só eu? Você também. Importa que eu diminua. Gente, mas como isso é difícil. Como isso é complicado. Devia ser mais fácil, né? Então, Jesus concluiu que esse homem chegou em casa feliz da vida, justificado. Jesus concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, também presente em várias outras passagens bíblicas. Ele diz: porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas eu, na minha singela carreira, de 29 anos de ministério, eu já vi muitas coisas assim. Só que as pessoas, na grande maioria, elas nem percebem. Nem percebem. E continuam até que vem a humilhação. Vem a decepção. Vem o vazio. Por quê? Porque Deus é que tem que crescer. Não a gente. E aí, Jesus fala dessa frase, que os humilhados seriam exaltados. Então não esquenta a cabeça não. O homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador, enquanto o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. O significado da parábola do fariseu e publicano é bastante claro. Ou seja, esta parábola ensina que devemos orar com a atitude correta. A mensagem dessa parábola complementa o que foi transmitido nos versículos anteriores do mesmo capítulo, na parábola do juiz iníquo, como eu falei, que ensina sobre a importância da perseverança, da constância na oração. Então, por isso a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Deus não nos responde. Por quê? Porque a gente não sabe pedir. A gente pede chuva, quando a chuva vem, a gente não aguenta mais. Senhor, para essa chuva, pelo amor de Deus. Está enchendo tudo. Aí vem uma semana de sol rachando, Senhor, manda chuva. Você vê como é que a gente é esquisito? A gente não sabe o que quer. Você já imaginou se Deus estivesse assim? Vamos ouvir. Vai lá, responde lá, Gabriel, vai lá, ajuda lá. Não, agora não vai mais não. Meu Deus do céu. Por isso é que Ele que impera. É Ele que está no controle. É Ele que manda. Amém. Então, o significado central dessa mensagem, ou formando as duas parábolas, nós devemos orar constantemente com humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação. As pessoas a quem Jesus dirigiu suas palavras, isto é, pessoas que se julgavam justas e desprezavam os outros, são representadas pelo fariseu.
Está vendo? Pessoas que se julgam melhor que as outras, que acham que estão num degrau acima, que estão, né? Não tem que achar. E até desprezavam, né? Outras pessoas. Ou desprezam até hoje, né? Obviamente, então, o publicano representa, na parábola, os desprezados. Quando você se olha no espelho, você se vê um fariseu ou um publicano? Pensa nisso. Está de salto alto ou de sandália de dedo? Bem, se a parábola do juiz iníquo e a viúva ensina, né, sobre a importância da perseverança na oração, essa parábola ensina sobre a importância do espírito humilde, que tem algumas aplicações, segundo o autor. Ele diz assim: Deus perdoa erros e não justificativa. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo, também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser o sinal de algo muito mais grave do que simplesmente orgulho. Pode significar a falta de genuína regeneração. Está vendo? Isso é a primeira aplicação da parábola. A segunda aplicação: não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus, se comparando com outras pessoas e mostrando o quanto era superior a elas. Ele se julgava diferente e acima de todos. Está vendo? Nós temos que ter esse cuidado. A gente não está acima de ninguém. A gente não é melhor do que ninguém. Os que são assim, ou que se comportam assim, o final é sozinho. Eu sempre preciso de alguém. Eu sempre preciso de vocês. Pronto. O que seria de mim se não fossem vocês? Como seria o meu ministério? O princípio dessa igreja foi apenas com 8 pessoas. Mas 8 pessoas dedicadas, envolvidas, comprometidas. Olha só que bacana. E é o que a gente precisa. Então nós crescemos e estamos aí há 29 anos. Olha quanto tempo. Então Jesus deu aqui um ensinamento para nós muito interessante. O publicano, por sua vez, também se comparou com as outras pessoas, mas se julgou inferior a todas elas. Ele classificou-se a si mesmo como o pecador. Talvez se você falar para alguém assim: pô, mas você é um pecador, hein? Vai arrumar uma briga. Que pecador nada, mas pecador é você. Ainda vai dar uma relação por que você é pecador. Uma lista. Tem gente assim. O apóstolo Paulo também fez o mesmo quando ele escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que bacana. E quem falou isso foi o apóstolo Paulo, gente. Você já imaginou? Ele era o principal pecador. Ele pregava a palavra de Deus principalmente para ele mesmo. E assim nós devemos nos comportar. Então, se você tem uma condição legal, se você está numa posição de destaque,
Chame alguém para ficar com você, para te ajudar, para cooperar contigo, para que você não apareça. Amém? Para que você não apareça. É tão bom ficar nos bastidores, né? Ai, fulano está chegando, poxa, deixa ele, né? Deixa ele trabalhar, deixa ele aprender, deixa ele crescer. Isso é unidade, gente. Três, a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação, do início ao fim, pertence a Deus e é atribuída a sua misericórdia e graça. O homem é incapaz de justificar-se a si mesmo. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão. Aos olhos humanos, tal oração poderia realmente representar as palavras de alguém justo e distinto por sua religiosidade. Porém, aos olhos de Deus, a oração do fariseu, né, era uma afronta, uma ofensa, pois na verdade ela atacava a glória de Deus e tentava prover complementos humanos à perfeita obra da redenção. Esse é o comportamento do fariseu. 4. O elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se autocongratular, ele disse que não era ladrão, desonesto e adúltero. O pastor William Hendrickson, em inglês é fora de série, né? Hendrickson, Rodrigo, depois você procura lá. William Hendrickson. Em seu comentário, olha o comentário dele, do Evangelho de Lucas. Ele fez uma observação muito apropriada, ao perceber que tudo o que o fariseu dizia não ser, na verdade, ele era. É o William que está dizendo isso, hein? Viu? O fariseu era o ladrão que, naquele exato momento, roubava a glória de Deus nas palavras de sua oração. Ele era o homem desonesto que defraudava a si mesmo. Por último, ele era adúltero, culpado do pior de todos os adultérios, ao apostatar do verdadeiro Deus. Ao se separar, naquele momento da oração, do verdadeiro Deus. A parábola do fariseu e o publicano nos convida a fazer um importante autoexame. Né? Temos que ter cuidado com isso. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar a nossa conduta diante da palavra de Deus. Afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares. Que possamos apontar nossos olhos somente para Cristo, reconhecendo que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus. E é nele que encontramos descanso para
a nossa alma. Algumas perguntas devem ser feitas. O autor faz essas perguntas para nós hoje, esta noite. No dia de hoje, você se parece com um homem que foi para casa justificado ou com aquele que não alcançou perdão? Olha o espelho, hein? Quando você olha para a sua própria vida, está aqui, ó. No espelho das Escrituras, quem você vê? O fariseu ou o publicano? Certamente todos nós podemos nos ver de alguma forma através das palavras de Jesus na parábola do fariseu e do publicano. Lembrando que a gente pode sempre melhorar, gente. A gente precisa, aprender a humildade. Ser humilde é fundamental no reino de Deus. Deus não quer pessoas prepotentes, de nariz empinado, egocêntrica. Não, Deus não quer isso. Eu já vi tantas pessoas egocêntricas que hoje nem no Evangelho estão. Incrível, né? Então é melhor a gente aprender a humildade com esse publicano. Amém? E a gente vai ser condenado, pelo próximo, por causa do nosso jeito, da nossa liberdade, da nossa condição. Tem pessoas que não nos aguentam e nem nos perdoam. Essa é a realidade. Então vamos agradecer a Deus, maravilhoso e eterno Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse estudo desta parábola, que com certeza, ó Deus, abençoa as nossas vidas. Nós precisamos tirar a vaidade do nosso coração. Precisamos tirar a arrogância. Precisamos tirar tudo que não te agrada. E sermos simples, como é o teu evangelho, como é simbolizado pela pomba, a simplicidade. Que o Senhor possa nos ajudar de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé.